Aí tem os números de Matheus Cunha no Campeonato Brasileiro até o momento, ó. Essa estatística de defesas por jogo ali, o Léo Vieira, né, que começou na Chape e agora foi pro Bahia, é o goleiro com mais defesas por jogo, 4.4. O Matheus Cunha, por sua vez, é o 21º na lista, 1.3 defesa por partida realizada. Os goleiros com mais gols sofridos, aí o Raul, do Botafogo, é o que tomou mais gols até o momento, em média 2.2 gols por partida. O Matheus Cunha está em terceiro na lista, com 1.7, e a gente vê que o Cássio tomou 2 gols por partida. Então, o problema da defesa do Cruzeiro já existia antes da entrada do Matheus Cunha. Sim. Mas o mais assustador é aquela estatística de gols evitados. Olha lá, o Cássio já tá mal na lista, né? Menos 1.52 gols evitados, que mede ali a qualidade das finalizações que foram disparadas. Mas o Matheus Cunha, ele é o segundo pior goleiro da Série A, com menos 3.35, ou seja, das finalizações que ele tomou gol, era esperado, né, que pelo menos 3 delas, ou mais do que 3 delas, ele pudesse ter evitado o gol sofrido. Só o Léo Jardim, que muita gente gosta, inclusive, né, no Vasco, tá sendo pior que ele. Para vocês, como que fica a situação do gol do Cruzeiro? Matheus Cunha merece um pouco mais de sequência? É hora pro Otávio? Segura na mão de Deus e vamos? Ô Caramujo, é só interessante apontar umas coisas nesses números, porque ele tá a menos 3,35 gols evitados. Só que isso não quer dizer que foram 3 lances só. Sim. Porque normalmente essa conta é 0 ponto alguma coisa. Isso, é a soma das finalizações, né? Em resumo, foram recebidas. Exato. Em resumo, esse 3,35 aí é gol pra caramba. Ele tomou gol pra caramba que não devia ter tomado. Muito mais que de 3. Só ver que o goleiro que mais evitou gols, olha lá, que é o Léo Vieira, tá com 3,87. Ou seja, lances que a finalização deveria ter resultado em gol e que ele conseguiu defender. Exato. Então, por exemplo, o pênalti, salvo engano, o pênalti, a chance de ser gol é 0,75, é algo próximo disso. Então, se o goleiro defende um pênalti, ele ganha 0,75 positivo. Isso. Tá? Mas se ele toma o gol de pênalti, ele não perde 0,75. É uma questão da qualidade da finalização e assim, tem lá muitas métricas, né? Para eles chegarem nesse número aí, isso são dados do SofaScore. E para chegar no 3,35 é muito lance, é muito abaixo, assim, é muito abaixo mesmo. E aí, outra coisa interessante que a gente pode reparar é que o Cássio, ele tem mais gols sofridos que o Matheus Cunha. Beleza, ok, né, um pouquinho ali acima. Só que, mesmo ele tendo mais gols sofridos, ele evitou muito, assim, na verdade, sim, né? Sim. Ele evitou mais gols que o... É o contrário, né? Ele deixou de... Isso, ele deixou de tomar mais gols. Ele conseguiu evitar mais gols. Isso, porque o dele já é ruim, né? Ele já tomou mais gols do que deveria. Ruim. Só que é muito melhor do que o Matheus Cunha. E no ritmo de defesa por jogo também. O Cássio tomou mais gols que o Matheus Cunha, mas ele faz mais que o dobro de defesas que o Matheus Cunha por jogo. Então... E é só um exercício, né? Vocês lembram de Mirassol e Cruzeiro, gente? O Cássio fez acho que 9 defesas naquele jogo. Isso. Se você observar, né, aquele jogo ali foi o que salvou a média do Cássio, porque ele também estava mal, tá? Sim. O time do Cruzeiro, inclusive o Arthur Jorge fala sobre isso, né? O adversário precisa fazer muito pouco para fazer gol na gente, né? Sim. E é um problema que o Cruzeiro tem há muito tempo, não começou agora com ele. Mas é isso, o Cruzeiro oferece, era um gol a cada 5 finalizações, que é um negócio ridículo, sabe? Ano passado o Cruzeiro tomava um gol a cada 15. Exatamente. Então assim, pode falar. Não, porque tem outro número interessante, completando o que você fala, que lá naquela primeira arte que a gente colocou, não precisa colocar ela não, mas tava lá, finalizações do São Paulo, 11. Finalizações do São Paulo de dentro da área, 10. E isso, em todos os jogos do Cruzeiro acontece isso. O Cruzeiro, ele cede muitas finalizações dentro da área. Ou seja, é muito fácil chegar perto do gol do Cruzeiro e finalizar. E aí é um problema do sistema defensivo, dos volantes, dos laterais e dos zagueiros especialmente. Claro, de todo mundo, mas especialmente desses. Então, realmente o Cruzeiro é uma peneirona mesmo, que é fácil finalizar. Só que aí a gente voltando para esses números que estão na tela, quando essas finalizações chegam ao Cássio, ele já estava indo mal. Mas aí quando chega no Matheus Cunha, ele basicamente toma todas. Ele só não toma as que são impossíveis de tomar. Como no jogo contra o São Paulo, foram 5 finalizações no gol, ele tomou 4 e uma ele não tomou porque, assim, é praticamente impossível ele tomar um gol daquele, porque foi muito fraquinho, a bola quica, amortece, ele até encaixa e tudo mais. Se ele tomar um gol daquele ali, a Rafa até brincou mais cedo que podia desistir da profissão, porque não tem jeito. Então, isso que mudou no Cruzeiro com a saída do Cássio. O Cruzeiro já tomava gol, o Cássio já estava mal e já estava vacilando em algumas oportunidades. Mas o Matheus Cunha vacila em todas.
E aí, para responder a pergunta do Caramujo, eu acho, Caramujo, que assim, se for pra gente passar raiva com o goleiro sem condições, assim, eu prefiro dar oportunidade pro Otávio, porque é um cara criado aqui, é um cara promissor, se dá uma rodagem para ele. A gente sabe, teoricamente, a ideia seria, é mais jovem, é da base, é promissor, a gente vai ter mais paciência. Não vai ser assim, se ele entrar e entregar um desempenho igual ao do Matheus Cunha, ele vai ser cobrado também, e vão pedir o Matheus Cunha de volta, mas para mim, né, como eu enxergo o futebol, se for para ficar dando oportunidade pro cara que não tem condições nenhumas, que veio de fora e que tá fazendo isso aí todo jogo, eu prefiro colocar o nosso mesmo e seja o que Deus quiser, no meio do ano busca outro, e como eu falei semana passada, busca um outro muito bom, busca um outro de alto nível para poder já ficar no gol do Cruzeiro, porque o contrato do Cássio acaba em maio do ano que vem, ele vai ter pouco tempo para jogar depois de voltar de lesão. Eu acho que o Cruzeiro tinha que procurar mais, porque ele já vinha mal, mesmo que bem melhor que o Matheus Cunha. A situação do Matheus Cunha me remete muito à situação do goleiro Anderson em 2024. Vocês vão se lembrar, o Rafael Cabral faz, assim, a torcida do Cruzeiro já estava em litígio com o Rafael Cabral, tinha seus motivos para isso. A diretoria do Cruzeiro, junto da comissão técnica, não foram capazes de lidar com a situação internamente, então o Cabral ele era um titular absoluto do Cruzeiro, sendo que o campo não mostrava isso. Aí tem aquele fatídico jogo que fica empatado em 3-3, né, da Sul-Americana, o Cruzeiro abre 3-0, toma 3 gols, o Rafael tem uma falha absurda ali, até o momento que tem a troca de gestão, né, que o Ronaldo vende a SAF para o Pedro Lourenço, e o Rafael Cabral decide, é uma decisão do Rafael Cabral sair do Cruzeiro, né, não é uma decisão do Pedro Martins. Nossa, é verdade, o Cruzeiro queria manter ele. Se dependesse do Pedro Martins, do Ronaldo, o Rafael Cabral seguiria como titular do Cruzeiro, né, é bom, a gente esquece as coisas, Caramujo, tem que voltar, é importante. E aí, naquele momento, estava muito claro, né, tem uma troca de gestão e tudo mais, e o Anderson, ele tem que ser o goleiro do Cruzeiro, e o Cruzeiro numa situação difícil, né, vem o Seabra, né, porque era antes o treinador lá, esqueci o nome do rapaz, Larcamon, né? Isso. Então Nico. Esse jogo, inclusive, é a estreia, se eu não estiver enganada, do Seabra, esse 3-3, então era um momento de muita instabilidade, embora depois da troca de gestão havia ali uma aura de que as coisas poderiam dar certo, poderiam ficar melhores, porque o Pedro Lourenço injetaria dinheiro e faria uma janela forte no meio do ano. Só que o Anderson teve que ir até o meio do ano. E ele teve os seus problemas, ele teve as suas falhas. O Anderson, ele toma um gol do Guilherme Arana, na arena ali do bairro Califórnia, um dos pouquíssimos jogos que o Cruzeiro perdeu lá, inclusive, acho que perdeu só 2, e um deles é esse. Ele tem uma falha ali que não pode acontecer, um goleiro de Série A... Ele pulou sem usar as mãos. Os goleiros têm esse problema, né, Caramujo? Mas depois disso ele vai bem, né? Sim. Aí que eu quero chegar. Ele vai evoluindo dentro do que a posição pedia, e o Cruzeiro faz uma campanha muito boa pro elenco que tinha e pro treinador que tinha, o contexto que tinha, até a janela do meio do ano, e é aí que vem o Cássio. Inclusive ele chega antes, mas ele não pode jogar, aquela coisa toda. Então, assim, você enxergava uma evolução jogo após jogo, e é importante dizer que, como qualquer goleiro reserva, ele estava sem ritmo de jogo quando ele assume. O titular era o Rafael Cabral. Então, assim, o que me espanta é que o Matheus Cunha ele já tem 5 jogos completos com a camisa do Cruzeiro em sequência, e ele entra mais ou menos aos 15 do segundo tempo contra o Flamengo. Então, a gente está falando de 5 jogos completos mais 30 minutos contra o Flamengo. E a gente não consegue enxergar essa evolução que vem com o ritmo de jogo e com a sequência. Eu sei que 5 jogos mais 30 minutos é pouco, eu entendo. Mas com o Anderson, com 5 jogos mais 30 minutos, a gente já... Eu não estou dizendo que ele era o Buffon, tá, gente, no auge. Mas você já enxergava uma evolução. Ele teve os seus erros, por exemplo, nesse jogo, ajudou a comprometer o resultado. O Cruzeiro toma um 3-0 no primeiro tempo, né? Mas ele também teve acertos e ele também ajudou a fazer a campanha. Eu não consigo enxergar a mesma coisa no Matheus Cunha. E isso me dói porque o Cruzeiro, a janela está fechada, não vai conseguir contratar nenhum goleiro agora. E eu acho que a situação, se seguir assim, ela vai ficar insustentável a ponto, sim, do Arthur Jorge e da sua comissão trocarem o goleiro. E aí o Otávio vai pegar uma bucha absurda e vai ter que dar conta, porque assim, a situação do Cruzeiro não é uma situação que nós estamos em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, fazendo uma temporada abaixo da expectativa. Se fosse isso aí, gente, estava ótimo, nós somos o 19º. O
Cruzeiro corre risco real de ser rebaixado. Então o Cruzeiro precisa pontuar. E um time que tudo que vai no gol entra, e que não é que ele tem falhas absurdas, sabe, Caramujo, mas é que você olha posicionamentos equivocados, gestos técnicos equivocados. O gol do escanteio, gente, tem uma hora que ele tá dentro do gol. Então, assim, ele não é o único culpado, tá? Assim como o William não é o único culpado, o Matheus Henrique não é o único culpado, mas são atletas que não estão entregando o que precisam entregar. E é óbvio que isso tem um impacto no coletivo. Então, eu realmente estou bastante preocupada. Eu acho que ele vai pro jogo, até porque ele não teve nenhuma falha, assim, absurda nesse jogo que chancele, né? Olha, o campo tá mostrando que você não pode jogar. Mas se ele não passar, se ele não virar essa chave, né, e passar a mostrar mais confiança para o torcedor e passar a adquirir gestos técnicos, posicionamentos mais coerentes com o goleiro de Série A de Campeonato Brasileiro, é inevitável essa mudança. E para mim, em algum momento eu ponderei muito sobre isso, porque ele tinha pouquíssimos jogos, mas se não tiver uma mudança de chave muito grande, assim, ele basicamente virar outro goleiro daqui para frente, tá claro que a janela do meio do ano vai ter que fazer o que fez com o Cássio. É que o Cássio veio sem custos de transferências porque ele encerrou a sua passagem lá no Corinthians, né? Rescindiu lá. Mas o Cruzeiro vai precisar contratar um grande goleiro para chegar, vestir a camisa número 1 e ser o titular, porque o Cássio já tem uma idade avançada, está com seu contrato encerrando, até acho que depois isso pode ser visto, uma questão de renovação de contrato, mas o Cruzeiro precisa olhar para frente, precisa de um goleiro preferencialmente com uma idade aí que vai entregar anos de bom futebol, mas que esteja pronto. O Matheus Cunha não está pronto, e ele está deixando isso muito claro, infelizmente, e é um personagem, assim, muito firme de todos os gols que a gente levou até aqui, desde que ele... talvez contra o Flamengo, aquele gol lá, acho que não foi culpa dele, do Carrascal, não teve né? resposta nenhuma, não. Mas em linhas gerais, são muitos gols defensáveis, são muitos gestos técnicos equivocados, posicionamento equivocado, e não passa confiança. E nesse momento, a gente precisa que um goleiro seja capaz de fazer 2, 3 defesas no jogo, né? E para finalizar, o Rafael do São Paulo, ele fez lá as suas defesas, mas o Rafael teve momentos ruins também. Teve uma lá que ele sai catando borboleta, o Cruzeiro não consegue... Ele dá um gol pra gente e a gente não aproveita. Não consegue aproveitar. Então tem isso também. Todos os goleiros têm os seus momentos de falha pontuais, mas o Rafael foi muito impactante. Quem chutou aquela bola? Não foi o Christian e o Kaique, meio que os dois Juntos, chutaram ao né? mesmo tempo. E a bola ficou parada no mesmo lugar. Aquele desenho lá que vocês gostam. Dava pra fazer o gol, não dava? Dava. Ali, com um pouquinho de precisão dava, Samuca, mas se for ver até o nosso gol, o Christian parece que ele tentou errar, né? Tipo, ele finaliza, a bola pega na Quase trave que ali, nossa, o Cruzeiro tá um pé torto, que meu Deus do céu, Pois viu? é. Nu!